Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Amém. Quantos foram votar hoje? Isso aí. Vamos orar para a gente começar, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por estarmos juntos. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, traga a tua mensagem, a tua palavra aos nossos corações, não aquilo que nós puramente desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nós te agradecemos porque a sua presença está nesse lugar. O Senhor nos envolve, o Senhor nos fortalece. O Senhor é a razão de estarmos vivos e nós queremos, com a nossa vida, declarar que nós vivemos também para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder abrir sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1, texto muito conhecido, mas Deus trouxe algo ao meu coração, gostaria de compartilhar com vocês. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Até aí. Nós sabemos que Deus chama um homem chamado Abraão e dá a ele uma promessa. Ele diz a Abraão que viesse para fora da sua tenda, E antes disso que deixasse a sua terra, todos os seus parentes, para ir a uma terra para onde Deus mostraria. Quando Abraão é chamado, ele ainda não sabe o seu destino, mas mesmo assim ele escolhe obedecer, e ele sai da sua casa e ele vai conforme Deus o guia, até que então, num determinado momento, Deus chama Abraão para fora da sua tenda e pede para que olhe as estrelas. E ao olhar as estrelas, Deus pergunta a Abraão: você poderia contar essas estrelas? E claro que não. E ele diz: assim será a sua descendência. E durante quase 100 anos, Deus leva Abraão a peregrinar sobre a terra, incluindo a terra que um dia ele daria aos seus descendentes, pessoas que viriam após ele. Nós sabemos que Abraão passou por muitos desafios, passou por muitas lutas, mas foi fiel até o fim. E dentro desse processo da história do povo de Israel, nós sabemos que Deus leva esse povo para o Egito, e ali levanta-se um novo faraó que não conhecia a história de José na época. E esse faraó escraviza o povo de Israel, e durante 400 anos eles permanecem como escravos no Egito, até que Deus chama esse homem aqui, Moisés. E Moisés, nascido hebreu, mas criado no Egito, dentro do palácio do rei, ele então tem uma história muito interessante, porque ele cresce lá, mas perto dos seus 40 anos ele foge, porque assassinou um homem, e ele vai se refugiar no deserto, e é ali no deserto que Deus o encontra, porque até então Moisés provavelmente tinha um anseio por ver o seu povo libertado daquela escravidão, mas ainda não era o momento de Deus. E ali naquele deserto, Deus tem um encontro com ele.
e o chama para ser o libertador de todo aquele povo. Um povo que estava há 400 anos escravo. E Deus leva esse povo no deserto, leva para o deserto até o caminho da terra prometida. Essa terra prometida que Deus havia dado a Abraão. A promessa foi dada a Abraão. Abraão não viu o cumprimento dessa palavra, dessa promessa de Deus, mas agora Moisés estava conduzindo o povo para esse lugar. E nós sabemos pela história aqui do povo de Israel que durante 40 anos esse povo permaneceu no deserto por causa da sua desobediência. Não era o propósito de Deus que eles permanecessem no deserto por tanto tempo, mas por causa da desobediência eles foram quase que foi declarado, foi dado a eles um destino, e o destino foi de perecer no deserto. Mas ainda assim, Deus, na sua misericórdia, Ele tinha um propósito a cumprir, Ele tinha uma promessa que Ele havia feito, e Deus não é homem que fale em cumprir promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém? Então, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Porém, o que nós precisamos entender é que agora, depois de todos esses anos, Moisés também comete um erro. 2 erros, na verdade. Primeiro, achar-se muito velho para cumprir o propósito de Deus. E às vezes nós nos encontramos de certa forma nisso. Achamos que já passou o tempo para as coisas que Deus falou para nós. Mas a verdade não é essa. A verdade é que enquanto vivemos, enquanto a palavra do Senhor estiver sobre as nossas vidas, enquanto tivermos vida, Deus pode cumprir a sua palavra sobre nós. Amém? Mas ainda aqui vemos que ainda assim, por causa de Moisés sentir muito velho para herdar a promessa, e não apenas isso, por ter desobedecido a Deus, Deus disse para ele: olha, Moisés, você só vai ver do alto a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar, porque quando eu falei para você fazer isso, você fez outra coisa, por causa da desobediência. E por causa disso, Deus ainda continua fiel, e Ele levanta um homem chamado Josué. Josué era um jovem que, quando Moisés saía da tenda para se dirigir ao povo, ele permanecia na tenda, tentando conhecer, desejando conhecer o Deus de Moisés. Josué era aquele, vamos dizer assim, que não desgruda do seu líder. É aquele que faça chuva, faça sol, ele está ali presente para amparar, para ajudar, para fortalecer o seu líder. Então Josué era esse homem, e Josué foi levantado por Deus para cumprir isso, levar o povo àquela terra que havia sido prometida. E é nesse contexto que nós lemos esse texto. Moisés agora morto, e Deus fala com Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. E ele diz: olha, mas tenha cuidado de você meditar nas minhas palavras de dia e de noite, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas possa ser bem sucedido naquilo que você foi chamado a fazer. Não desanime, não se apavore, que o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Sabe, eu penso nesse texto, nessa história, e me chama muita atenção, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A sua palavra não falha conosco. Mas Deus, embora Ele seja fiel às suas promessas, Ele não é obrigado a nos fazer alcançar o nosso potencial. Sabe, você pode ter uma promessa de Deus, mas Deus não vai te obrigar a você cumprir e completar o seu potencial, a alcançar o seu potencial, porque essa função e esse papel é nosso. E aqui justamente é uma história que reflete esse aspecto, porque Deus queria que Moisés entrasse na terra, mas Moisés não pôde entrar na terra. Deus queria que aquela geração que saiu do Egito entrasse na terra de promessa, mas eles não entraram na terra da promessa. Quem entrou foram os descendentes, foram os filhos daqueles homens que entraram na promessa. Você vê que a promessa de Deus não mudou, mas eles não conseguiram entrar. E se você perceber, Deus escolhe de alguma forma se revelar à humanidade, manifestar as suas promessas, os seus desejos para nós, em cooperação conosco. Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolhe não fazer dessa forma. Ele escolhe nos convidar para participar desse plano que Ele tem para nós. Você vê que quando Jesus fez os seus primeiros milagres, o milagre da multiplicação da água e do vinho, Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele escolheu aqueles encarregados, aqueles servos, e disse para eles: olha, vocês encham as talhas de água. Eu faço o milagre, mas vocês são aqueles que vão encher aquelas talhas de água.
E assim Deus fez o milagre. Nós vemos em outras ocasiões Jesus indo curando os enfermos, sabe, pregando as boas novas, mas chega um determinado momento que ele fala: agora os meus discípulos, vocês é que vocês vão sobre a cidade e depois eu os acompanharei. Deus muitas coisas através de Jesus realizou através de pessoas como eu e você, através de nós. Deus escolheu usar a humanidade para isso. E é interessante que quando Jesus vai aos céus, o que ele diz para os seus discípulos: olha, agora eis que toda a autoridade já me foi dada, nos céus e na terra, portanto, vocês vão ide pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, existem coisas que Deus poderia ter feito melhor que todos nós. Na verdade, tudo Ele poderia fazer melhor que nós. Mas de alguma forma, Ele escolhe você e eu para fazer essas coisas. Porque o que Deus deseja conosco é um relacionamento. O que Deus deseja conosco é que nós estejamos junto com o Pai, junto com Deus. Então Deus cumpre as suas promessas, mas Ele não é obrigado a nos fazer alcançar o nosso potencial. E a terra prometida ali era um tipo do reino de Deus. A palavra diz que essa terra era tão abundante que só podia ser descrita como uma terra que manava leite e mel. Ou seja, abundância. É para esse lugar que Deus estava levando o seu povo. E isso era a herança daquele povo. E quando Moisés envia aqueles 12 homens para espiar a terra, antes de ir lutar para possuir aquela terra, nós sabemos que daqueles 12 homens, 10 homens retornam dizendo da seguinte forma: olha, Moisés, a terra realmente é impressionante. A terra realmente ela é abundante, ela tem tudo o que foi dito a nós. Ela mana leite, mana mel, os frutos, sabe, são incríveis. Mas uma coisa eu te digo: lá existem gigantes, lá existem exércitos poderosos, e nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Ou seja, Deus havia dito que faria isso, que os levaria para lá, havia mostrado seus sinais, seus prodígios, e agora prestes a marcar o gol, prestes a alcançar a promessa de Deus. E aqueles homens, eles deixaram seu coração contaminar, deixaram seu coração ficar sem esperança, que se Deus os havia trazido até ali, será que Deus não os levaria a partir dali? É claro que sim. Então daqueles 12, apenas 2, Josué e Caleb, continuaram dizendo: o Senhor vai nos fazer herdar essa terra. O Senhor vai realmente cumprir o que Ele prometeu. E Deus permitiu que esses 2 entrassem, mas os 10 pereceram no deserto. Agora Hebreus capítulo 3, no verso 15, nos diz que por causa da incredulidade, aqueles homens, aquele povo não conseguiu herdar a terra, por causa da incredulidade. Então Hebreus capítulo 3, verso 15 diz assim: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião no deserto. E lá no versículo 19 diz assim: olha, vemos assim que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar. Sabe, existe uma parte da promessa de Deus para nós que exige um ato de fé para a gente alcançar. Tudo aquilo que Deus falou a você, em algum momento, vai exigir que você se posicione em fé. Deus não vai fazer tudo sozinho. Deus espera que você faça a sua parte nesse processo do cumprimento daquilo que Ele te promete. Isso que muitos de nós às vezes não entendemos, porque às vezes a gente tem essa noção, essa ideia de que se for a vontade de Deus vai acontecer mesmo que eu não faça nada. Sabe, isso não faz sentido segundo as Escrituras. Deus, Ele vai até uma parte, mas a outra parte quem faz somos nós, cooperando com a sua obra, cooperando com esse processo. E o que desqualificou esse povo, que não os fez alcançar o seu potencial, foi em algum momento permitir a incredulidade entrar no seu coração. E é isso que Hebreus está dizendo. Ele está dizendo: olha, se vocês hoje, agora eu e você, ouvirmos a voz de Deus, não endureça o seu coração. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Se você hoje, querido, sair nessa noite ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, porque o que faz endurecer o coração é também aquilo que te afasta da promessa, é aquilo que te impede de entrar naquilo que Deus te prometeu, na terra prometida. E a terra prometida, embora antes fosse um lugar geográfico, hoje para nós ela simplesmente simboliza o reino de Deus.
O reino de Deus é manifesto como a terra prometida para nós. É o lugar de paz, é o lugar de alegria, é o lugar de justiça, é onde nós somos aceitos, é onde nós somos feitos filhos de Deus, é onde está o domínio do rei. Sabe, Jesus é o nosso rei e ele se manifesta no reino, através do reino. Nós fomos chamados para esse reino. Você foi chamado para alcançar também um território. Sabe, às vezes nós estamos vivendo atribulados, tristes, mas se o reino é paz, justiça e alegria, então isso significa que se você entrar na alegria de Deus, você está possuindo um novo território. Você está alcançando, sabe, a sua terra prometida. E a terra prometida simboliza esse aspecto da vida espiritual. Eu gostaria de contar um testemunho que aconteceu há algum tempo, que reflete um pouco do meu próprio aprendizado sobre isso, sobre alcançar o seu potencial. Alguns meses atrás, eu tive um sonho numa madrugada e foi um sonho muito diferente. Eu não vou contar todos os detalhes para que a história não fique longa, mas nesse sonho eu me via trocando de carro, e quando eu comecei a ver aquele carro, era um carro que eu nunca havia presenciado, não conhecia, não sabia distinguir que carro era aquele. E só que no sonho eu começo a rodear esse carro, vejo assim as qualidades, vejo os detalhes, e quando eu vou para trás do carro, porque eu estava curioso em saber que carro era aquele, e na parte de trás estava escrito Ventura, e haviam como se duas asas, né, assim, perto do nome, como se fossem aspas, né, Ventura, estava escrito assim na parte de trás daquele carro. Havia outros detalhes que não convém dizer agora, mas eu acordei naquela manhã e fiquei muito curioso, porque você conhece um carro chamado Ventura? Eu particularmente não conhecia, e aí fui procurar na internet, fui buscar saber se existia algum carro chamado Ventura. Eu falei, quem sabe Deus vai me dar um carro novo, né? Brincadeiras à parte. Eu descobri que existia um carro chamado Ventura. Foi um carro feito pela Pontiac, que aqui no Brasil não é comum, mas esse carro foi feito em homenagem a uma cidade na Califórnia, chamada, ou melhor, um condado na Califórnia chamado Ventura. E Deus normalmente usa essa linguagem de veículo quando Ele fala e trata a respeito de ministério. E eu entendi naquele sonho, antes mesmo de saber o significado, ou que talvez Deus quisesse falar comigo através daquela simbologia, que Deus provavelmente estava nos fazendo crescer a nossa influência ministerial. Era isso que Deus estava desejando para nós. E a gente, quer dizer, eu compartilhei isso com a Flávia na época, não fez nenhum sentido, e eu falei com ela assim, olha Flávia, eu não conheço ninguém nessa área, não sei se tem a ver com o lugar físico, geográfico, não faz sentido para mim pessoalmente, mas vamos orar, porque foi muito claro aquele sonho. Passou 3 dias, nós estávamos aqui numa quarta-feira, e nessa quarta-feira estava tendo o panorama bíblico, né, o curso. E em determinado momento, o nosso querido irmão Igor, ele levanta a voz, ele começa a fazer uma explanação a respeito das boas aventuranças. E nesse momento ele começa a ser específico, falando sobre Ventura. 3 dias depois daquele sonho, falando sobre a questão do seu destino, sobre a questão realmente de ter um destino certo no reino de Deus, né? Ele falava sobre as boas aventuranças, né? Ali na Bíblia, o Sermão do Monte. Só que quando ele falou isso, novamente me chamou a atenção, porque só haviam 3 dias que eu tinha tido aquele sonho. Eu falei assim, bom, Deus parece que ia falar alguma coisa sobre isso, né? Eu não sei o que é. Isso foi em março, mais ou menos, ou maio. E eu orei com a Flávia, nós assim, oramos, colocamos isso diante de Deus, não fazia sentido nenhum. Falei, se for da vontade de Deus, Deus vai falar o que é, né? A gente não precisa também ficar tentando entender tudo. Deus, Ele revela no seu tempo. E é interessante que nós vínhamos conversando durante o ano que a gente precisava renovar os nossos vistos, né? Os vistos para os Estados Unidos. Porque os nossos vistos, eles, como eram de estudantes quando nós moramos lá, a gente não pode mais entrar no país sem essa renovação, sem esse processo. E nós falamos algumas vezes, Flávio, e aí, quando é que a gente vai fazer essa renovação de visto? Quando que vai ser o momento de fazer isso? E em vários momentos nós conversávamos assim, mas
a gente está num outro processo, num outro momento da nossa vida, que não parece que não faz sentido tirar visto. Não faz sentido fazer um processo, sabe, que é trabalhoso, que é custoso, sem ter nenhuma clareza de quando a gente vai poder ir visitar lá, né? Não fazia sentido naturalmente. E aí o que eu quero que você preste atenção. Às vezes, quando Deus coloca um impulso no seu coração para fazer alguma coisa, você deve estar sensível, você deve estar atento, porque esses impulsos, essas coisas que a gente às vezes descarta, eu acho que não é um momento, é uma maneira natural de encarar as circunstâncias. Porque quando Deus fala, sabe, aquilo que é natural pode ser, na verdade, uma oportunidade para Ele se manifestar, uma oportunidade para Deus fazer algo poderoso. E às vezes a gente descarta porque naturalmente não faz sentido. E é aí que entra a nossa sensibilidade e dependência de Deus. E aí o que aconteceu foi que algumas semanas, um determinado dia específico, se não me engano era uma terça-feira, eu estava lendo o Instagram e uma pessoa que eu conheci enquanto estudávamos lá na Califórnia, ele postou uma mensagem no Instagram dizendo se havia alguém de Ventura. E eu falei assim, bom, o nome dele é Tony, eu pensei assim, bom, Tony tá morando então em Ventura, então pelo menos agora eu conheço alguém, né, naquela região. Então beleza, vamos botar as peças aqui, mais uma peça do quebra-cabeça. Eu conheço o Tony aqui, beleza, ótimo. Só que naquele mesmo dia nós havíamos saído, a gente tinha deixado as crianças para fazer esportes, peguei as crianças e fui encontrar com a Flávia. Quando eu estacionei o carro, sentado esperando a Flávia descer, quando eu olho para a esquerda, assim, naquele mesmo dia, eu olho lá do outro lado da rua, um carro estaciona e tava lá, Ventura Chocolate, quem conhece, né? Ventura Chocolate. E aí eu falo assim, caramba, de novo esse negócio, o que está acontecendo aqui? Né? O que será que Deus está falando através disso? E a gente ora sobre essas coisas, porque Deus às vezes faz essas coisas de uma forma muito interessante, curiosa. E aí passou uma semana, 2 semanas, e eu querendo compartilhar isso que havia acontecido com a Flávia. Eu não estava conseguindo compartilhar com isso, nem sobre a mensagem do Tony, nem sobre essa coincidência, né, do carro Ventura. E aí chegou uma outra quinta-feira, se não me engano, ou terça-feira, Flávia, a gente foi andar juntos e eu falei assim, eu vou falar com ela sobre isso que aconteceu. E aí começo a conversar com ela, Flávia, olha, semana passada, ou 2 semanas antes, aconteceu isso, você não acha isso interessante? E ela, é interessante e tudo mais. A gente assim, aquela coisa assim, sem saber muito bem, e compartilhei com ela. Mas o que aconteceu? Compartilhei com a Flávia. Quando nós chegamos em casa, eu recebo uma mensagem. Eu recebo uma mensagem de um filho de um líder que nós conhecemos lá. Nós não tivemos contato com ele pessoalmente. Ele havia ministrado apenas um dia de escola ministerial quando nós estávamos participando. O nome dele é Chad Dedman. Ele, para quem conhece o Caça ao Tesouro, o pai dele foi que desenvolveu essa ferramenta do Caça ao Tesouro para o evangelismo. Então esse cara me manda uma mensagem e ele manda, a gente nunca conversou pessoalmente, mas ele me manda essa mensagem dizendo assim, Tiago, novos níveis sobre a sua vida. Deus tem novos níveis sobre a sua vida. E eu, amém. Glória, nunca tive contato com ele e falei assim, amém, glória a Deus por isso. Mas aí quando eu abro o perfil dele, o que eu vejo lá? Que ele estava no dia 5 de novembro agora, iniciando um culto de ministração. Aonde? Ventura. E quando eu vi aquilo ali, eu chamei a Flávia e falei assim, Flávia, olha isso aqui. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. E aí eu falei com ele assim, mandei a mensagem, falei, obrigado pela mensagem. Deixa eu te contar uma história que vem acontecendo. Em março, aconteceu isso, tive esse sonho, tudo mais. E aí ele falou assim, Tiago, eu creio que Deus quer usar a sua vida para fazer algo em Ventura. Por causa disso, eu quero te convidar você e sua esposa, para vocês virem para cá. Nós vamos dar as acomodações, nós vamos dar a alimentação e vocês vão participar da nossa equipe ministério aqui na semana.
Quando eu vi aquilo ali, né, Flávia, eu falei assim, Flávia, olha isso aqui. Porque a gente não espera, a gente naturalmente não planeja essas coisas. A gente não tem como fazer isso, mas Deus tem, entende? Só que o aprendizado, a lição aqui, é que nós não temos o visto para ir para lá, nesse momento. Nós não temos o visto. Nós não estávamos preparados para fazer isso. E foi nesse contexto que Deus começou a falar conosco. E comigo especificamente sobre essa palavra. A promessa de Deus, ela é perfeita, ela vai se cumprir. Mas Deus não é obrigado a te fazer alcançar o seu potencial. Você que precisa se posicionar. Você que precisa estar preparado. Porque quando Deus vier, e Ele vai vir, Ele vai fazer, você vai poder cooperar com o que Ele tem para você fazer. E eu conversei com o Charlie e falei, Charlie, agora não vai ser possível nós irmos. Mesmo fazendo todo o processo burocrático, não é viável para a gente fazer esse procedimento. Sabe, existe uma série de situações que não tem como fazer. Então, de certa forma, a nossa participação vai ser remota. De alguma forma a gente vai participar remotamente, né? Ainda não sabemos como vai ser. Mas a lição que tira disso, que eu tiro particularmente, é que Deus, Ele é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos fazer, sabe, do que a gente pode realizar. Eu quero te encorajar nessa noite a você crer dessa forma, sabe? Talvez ninguém esteja te vendo, mas Deus está te vendo. Sabe, e o propósito dele é eterno. Ele pode fazer do nada, sabe, algo tremendo acontecer na sua vida. A sua vida pode ser transformada assim, só porque Deus decidiu fazer assim. Sabe, nós precisamos estar posicionados, atentos, sensíveis àquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Vocês já conhecem muitas dessas histórias. Sabe, Deus continua dando promessas, Deus continua, sabe, falando conosco, mas a gente precisa estar pronto, preparado. Ela não aguenta. Só que eu lembrei uma coisa que eu queria compartilhar, né? Quando o Thiago fala sobre isso, de estar pronto, né? O que nós deveríamos ter feito? Tirado o visto, e nós não tiramos. E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu na semana passada, que a gente estava com as crianças viajando, é que as meninas ficaram muito tempo num lago, onde a gente foi, tinha um lago e podia ficar pescando. E aí assim, as crianças pescavam e voltavam o peixe para a água, mas peixes grandes. E o Thiago gosta muito de pescaria, e elas ficaram ali. Eu queria fazer outra coisa, elas ficaram a manhã inteira com o Thiago pescando. Eu falei, gente, não aguento mais ficar botando comida dentro de anzol para ir pescando. E elas estavam ali. Elas pescavam, elas conseguiram. E aí chegava gente mais velha e falava assim, como que essas meninas estão conseguindo pegar tanto peixe? Botava o anzol, a varinha, não pescava nada. E a persistência delas, elas foram e continuavam pegando, até que chegou uma hora que chegou um dos rapazes do hotel e falou assim, vamos fazer agora um campeonato de pesca. Quem quer participar? E aí elas, eu quero, vai valer uma compota de doce. E aí elas se inscreveram, participaram 2 vezes. Na primeira vez, elas foram lá, pegaram os peixes, mas não conseguiram. Elas estavam treinando. Que é isso que a gente está falando um pouco sobre essa questão da nossa parte, né? De estar agindo, de estar fazendo alguma coisa acontecer. E aí elas continuaram. E aí elas sabiam que ia ter uma nova oportunidade à tarde. Então a gente almoçou e elas ficaram sentadas ali com o pai, pescando toda hora, pescando até que o rapaz chegou de novo. E as primeiras vezes eram quem pegasse os 15 primeiros peixes ganhavam a tal da compota de doce. O rapaz chegou lá e mudou a regra, falou assim, os 3 primeiros peixes que alguém pegar ganha compota de doce. Aí ele deixou cada um botar a comidinha no anzol e falou, valendo! Nicole foi, jogou o anzol e tal, e daqui a pouco a Nicole pega um, Nicole pega o outro, quando a Nicole tá pegando quase o terceiro, ele cai na água, não vale. E aí foi ali, ela conseguiu os 3 peixinhos, ganhou a compota de doce, ficou toda feliz que ganhou o docinho. E isso fala sobre isso que o Thiago está falando, da perseverança, do seu posicionamento, de você querer algo e você está apto para isso, né? Por exemplo, se eu for convidada para um lugar desse, eu não vou, eu não sei falar inglês. Então qual é a minha necessidade hoje?
É aprender o inglês. Porque se eu for convidada, eu não vou poder ir. Diferente se eu for com ele. Mas se eu for convidada, eu não vou poder ir. Qual é a minha necessidade? Fazer um curso de inglês. Qual é a sua necessidade hoje? Para que Deus possa estar aí, mexendo e agindo. Porque à medida que Ele for te dando essas, e aí a gente precisa estar atento nisso, porque isso vai vindo e a gente precisa estar ouvindo e falando assim, tá bom, eu vou dar esse passo. Tá bom, eu vou dar esse passo. Tá bom, eu vou dar esse passo. E às vezes a gente precisa agir por fé, né? A nossa decisão de não tirar o visto é assim: hoje nós não temos recurso para ir aos Estados Unidos. Nós queremos muito ir nos Estados Unidos, mas hoje nós não temos recurso. Para que a gente vai tirar um visto agora? Então vamos aguardar. Só que a gente podia ter feito esse primeiro passo. Por quê? Porque talvez fosse mais fácil. Tá indo agora lá ministrar. Nós teríamos algumas coisas pagas e talvez fosse mais fácil, mas nós não temos hoje tempo hábil para tirar o visto. Então a gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo. Eu trouxe a questão da Nicole por ter sido uma perseverança ali e está sendo preparada, porque aí chegou o rapaz, fez o sorteio ali e ela participou e ganhou. Verdade. E depois que eu passei essa experiência, eu fiquei me perguntando, Senhor, e aí? Eu perdi essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente traz para esse lado de que se a gente falha, a gente não vai ter outras oportunidades. Mas o que Deus começou a me dizer é que essas coisas, elas vêm para nos ensinar algo, a estar preparados, como o Flávio estava dizendo. Sabe, Deus nos chama a estar preparado. A Nicole estava ali jogando peixe, eu falei com a Flávia que eu estava cansado já, porque eu queria até pescar, mas não podia. Que eu tirava o peixe de um anzol, botava isca, a outra já pegava. Aí eu ficava tirando, botando. Fiquei ali umas 3 horas fazendo isso. Mas elas estavam preparadas, elas já sabiam como fazer, elas já tinham a técnica, já sabiam onde jogar isca, já esperava que eu ajudasse de uma certa forma. E aí a coisa foi acontecendo. E Deus às vezes faz isso conosco. Ele nos permite passar por essas experiências para nos ensinar algo, para nos ensinar a estar pronto, a estar preparado, para que quando vier a próxima oportunidade você esteja no lugar certo, na hora certa, da forma certa. É para que alcancemos novos territórios. Sabe, a incredulidade é essa que remove a gente, te remove, sabe, dessa posição de preparação. Porque você pensa assim, eu não tenho os recursos, eu não tenho o estudo, eu não tenho a oportunidade, meu trabalho me limita, certa situação, minha família não me ajuda. E a gente começa a criar uma lista de desculpas, de impedimentos, de limitações que Deus, na verdade, nem considera quando Ele quer fazer alguma coisa. Isso que é incredulidade. É quando a gente endurece o nosso coração para as possibilidades de Deus. Amém? Deus não quer que você endureça o seu coração para aquilo que Ele pode fazer, mas Ele quer que você tenha um coração sensível e cheio de fé, porque Ele vai fazer e você vai estar pronto. Sabe, a incredulidade aponta os problemas, as dificuldades, a escassez, as limitações, mas a fé enxerga que Deus fará, não importa como. Então, mesmo que você não veja as possibilidades naturalmente e nem façam sentido na sua mente, obedeça mesmo assim. Não se mova pelas coisas que você vê, mas por aquilo que Deus está te prometendo. Talvez você se pergunte, né? Como que então eu posso entender o propósito de Deus na minha vida? Porque às vezes nós contamos essas coisas e isso pode até soar algo distante. Mas a verdade é que Deus tem a maneira dele de falar, de realizar. Na verdade, eu vou dizer o seguinte: se Deus fez na minha vida, na sua vida Ele vai fazer com certeza. Amém? Eu acho que é a melhor forma de expressar isso. Sabe, nós não estamos aqui porque experimentamos algo diferente. Esse não é o propósito, nunca foi o propósito. Mas é para que você experimente algo diferente. Sabe, a nossa vida está aqui para abrir caminhos para você experimentar também aquilo que Deus tem para você. Sabe, e às vezes a gente se pergunta, então como que eu posso entender o propósito de Deus na minha própria vida? Sabe como que Moisés foi chamado por Deus? Você já parou para pensar? Moisés estava no deserto, apacentando o rebanho, e de repente ele viu que uma sarça, um arbusto queimando.
Mas o que atraiu Moisés não foi o fato daquele arbusto estar queimando, mas foi o fato daquele arbusto estar queimando sem se consumir. E diz a palavra de Deus que ele, curioso pelo aquilo que ele estava vendo, ele se aproximou daquele arbusto. E quando ele se aproximou, curioso, para saber por que aquilo não se queimava, é que Deus se revelou para ele, dizendo: Moisés, Moisés. E ele diz: fala, Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor. E Deus se revelou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu te chamei. Amém? Então é isso que Deus deseja para nós, que nós tenhamos a curiosidade de buscar entender, sabe, de buscar o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós fazemos isso através de buscar, de orar, de perseverar nessa busca. E Deus vai revelando as coisas para nós progressivamente. Conforme você busca, mais Ele te adiciona, mais coisas Ele revela, mais Ele tem para fazer. Então eu quero desafiar a você, queridos, nessa noite, a rever aquilo que Deus já falou, né? Talvez Deus já tenha falado coisas com você. Talvez seja o caso de você orar novamente e perguntar a Deus: Senhor, como que eu posso ser ativo nas coisas que um dia o Senhor falou para mim? Amém, queridos? Gostaria de te pedir que você se levante. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. Em dezembro de 2017, Deus havia me dado um sonho que Ele estaria preparando o Brasil, que na verdade Ele já estava preparando o Brasil nos últimos 50 anos. Deus foi muito específico com essa data e eu creio que a partir daquele ano Deus iniciaria coisas novas na nossa nação. E eu creio que nós fazemos parte do novo que Deus tem para nós. Sabe, você faz parte daquilo que Deus quer fazer no Brasil. Amém? Você crê nisso? Sabe, nós não estamos limitados nem impedidos sobre o governo desse mundo. Nós estamos vivendo dos céus para a terra, da realidade divina para a terra. Sabe, nós estamos crendo que Deus há de salvar o Brasil. Deus vai redimir essa nação. Amém? Por isso eu quero te convidar nesse momento, sabe, a estar orando pela nossa nação. Nós não sabemos, pelo menos não sei quem foi o vencedor, mas isso na verdade não importa, porque Deus vai realizar todas as coisas segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando pelo Brasil nessa hora, orando também por essa palavra. Abra suas mãos se você puder. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para nos fazer lembrar que as suas promessas são sim e amém. O Senhor, aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer, Senhor, que nós estejamos prontos, que o Senhor nos ajude a nos posicionar, a estar preparados para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Pai, nós nos submetemos a Ti. Sabemos que as limitações desse mundo não podem impedir em absolutamente nada o Seu propósito de acontecer. Sabe, aquilo que o Senhor planejou no Seu coração para esse país, para essa nação, para essa cidade, para as nossas vidas. Deus, por isso nós nos submetemos à Sua vontade. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos abrace nesse momento. O Senhor nos faça lembrar as Suas promessas. O Senhor nos faça lembrar que, Senhor, o Seu projeto de reconciliar a humanidade com o Pai. Senhor, nós fomos criados e nascemos de novo para nos relacionar com um Deus amoroso, um Pai que entregou o Seu próprio Filho para que nós fôssemos reconciliados contigo. O Senhor não poupou o Seu próprio Filho por nos amar com amor imensurável, Senhor, e por isso nós queremos retribuir e responder, ó Deus, a esse amor, dizendo, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Sabe, Deus, usa as nossas vidas para o Seu propósito e para a Sua glória. Deus, que o Senhor nesses dias faça uma grande reforma no coração da Sua igreja, que nesses dias o Senhor faça uma grande transformação nas nossas mentes, nos nossos corações, para andarmos segundo, Deus, o Teu conselho, a Tua vontade, o Teu desejo. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor e clamamos pela nossa nação. Senhor, nessa noite nós oramos para que Teu Espírito Santo desça sobre esse país. Pai, que Teu Espírito de reconciliação venha sobre essa nação. Senhor, que o Teu Espírito de graça
graça se manifeste, Senhor, no meio de nós, a tal ponto de amarmos como o Senhor nos amou. Senhor, nós decidimos cumprir o mandamento de Jesus que disse: eis que um novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Senhor, o Senhor não nos amou baseado em partido político, o Senhor não nos amou baseado nos nossos méritos, o Senhor não nos amou pelas coisas que fazíamos de certo, porque o Senhor nos amou enquanto éramos inimigos de Deus. Por isso eu peço, Senhor, que a tua igreja nesses dias possa amar com o mesmo amor que o Senhor nos amou. Por isso que na nossa palavra seja de sal, seja de luz, seja de vida, seja de amor pelas pessoas, e que o teu Espírito confirme essas palavras, estendendo sua mão com sinais e maravilhas, Senhor, através de nós. Senhor, que o teu povo, que o povo que se reúne no seu nome, seja levantado como aquele que preserva essa nação, através das suas orações, através das suas intercessões. Pai, nós queremos nessa noite orar pelo nosso presidente eleito, pedir que teu Espírito Santo o cubra, que o Senhor possa converter o seu coração ao Senhor. Senhor, que a sua mente, que o seu interior venha nascer de novo, assim como nós um dia tivemos a oportunidade de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós oramos para que esse homem possa se derramar aos pés do Senhor Jesus. Pai, nós não entendemos os seus desígnios, nós fizemos a nossa parte, mas agora nós confiamos que o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou oramos, conforme as suas riquezas em glória. Pai, nós oramos que haja uma reforma nessa nação, nós oramos para que haja uma grande transformação nesse país, Pai, mas uma transformação que vem de dentro para fora, vem de pessoas sedentas e famintas pela vida que há no Senhor, e que essas pessoas, todos nós, possamos nos voltar ao Senhor de coração puro, de coração entregue, e vejamos o Senhor brilhar o sol da justiça sobre o Brasil, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, no nome de Jesus, Pai. Nós exaltamos o seu nome, porque o Senhor é digno de ser louvado. Senhor, nós oramos para que, assim como o Senhor fez com Ciro, Senhor, que não entendia, que nem sabia das promessas de Deus sobre aquele povo, Senhor, ele veio um dia se encontrar e conhecer, Pai, o Deus de Israel, e nós pedimos que da mesma forma, Senhor, o nosso país venha conhecer o Deus das nossas vidas, em Cristo Jesus. Pai, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos dar uma palma ao Senhor.